250 milhões de pessoas vivem em um país com armas nucleares, onde os militares já realizaram 4 golpes de Estado e onde o governo muda constantemente. O Paquistão possui 170 ogivas nucleares, cada uma 10 vezes mais poderosa que a bomba lançada sobre Hiroshima, e é a única potência nuclear islâmica do mundo. Essas ogivas estão armazenadas em um país onde grupos terroristas controlam metade do território e a corrupção é tão desenfreada que generais do exército venderam segredos para seus inimigos. Escolas e mesquitas são bombardeadas todos os anos, a economia está à beira do colapso e a população cresce tão rapidamente que, em 20 anos, o Paquistão ultrapassará os Estados Unidos e se tornará o terceiro país mais populoso do planeta. Em 14 de agosto de 1947, a Grã-Bretanha dividiu a Índia em duas, seguindo linhas religiosas, e a divisão atingiu em cheio a própria carne viva. Muçulmanos fugiram para o recém-criado Paquistão, hindus permaneceram na Índia, e em poucos meses, 20 milhões de pessoas abandonaram tudo e fugiram para salvar suas vidas, cruzando a nova fronteira. Trens chegavam às estações repletos de cadáveres, vilarejos inteiros foram incendiados com seus habitantes dentro, mulheres foram estupradas e sequestradas nas ruas, crianças foram assassinadas diante de seus pais. Entre 2 e 3 milhões de pessoas morreram em 3 meses, um dos maiores massacres da história da humanidade, e até hoje ninguém foi responsabilizado. O Paquistão nasceu em um oceano de sangue, e esse trauma continua a moldar tudo o que acontece no país 77 anos depois. Em 1974, o primeiro-ministro reuniu os principais cientistas do país e estabeleceu uma meta: criar uma bomba nuclear a qualquer custo para igualar as capacidades da Índia. Ele proferiu uma frase que se tornou lendária: comeremos capim e folhas, passaremos fome, mas construiremos a bomba, porque sem ela seremos destruídos. Durante 24 anos, cientistas roubaram tecnologia do Ocidente, compraram projetos no mercado negro, e em 1998, o Paquistão detonou sua primeira bomba nuclear em resposta aos testes da Índia. Todo o mundo islâmico celebrou isso como uma grande vitória, pois pela primeira vez, um país muçulmano possuía armas nucleares e poderia proteger 1,5 bilhão de fiéis em todo o planeta. Mas o mentor da bomba posteriormente vendeu secretamente tecnologia nuclear para a Coreia do Norte, Irã e Líbia, por milhões de dólares, até ser capturado e colocado em prisão domiciliar. Caxemira é uma região montanhosa do tamanho da Grã-Bretanha, dividida entre a Índia e o Paquistão há 77 anos, e ambos os países estão prontos para entrar em guerra por cada centímetro dela. 2 exércitos enormes se posicionam na fronteira, e soldados atiram uns nos outros com rifles de precisão todos os dias, civis morrem, e pastores e crianças são vítimas de minas terrestres. A Índia e o Paquistão já lutaram por Caxemira 4 vezes, sendo o conflito mais recente em 1999, quando ambos os países já possuíam armas nucleares, e o mundo estava à beira da Terceira Guerra Mundial. É o único lugar na Terra onde 2 países com bombas nucleares apontam um para o outro todos os dias, e qualquer provocação pode desencadear uma reação em cadeia que levaria ao apocalipse. Ambos os países afirmam que jamais abrirão mão de Caxemira, e cada um está pronto para apertar o botão vermelho para evitar perder esta guerra. Em 1971, o Paquistão perdeu metade de sua população e a metade oriental do país em 9 meses, que se tornou o Bangladesh independente. O Paquistão Oriental desejava a independência, e o exército respondeu com genocídio, matando até 3 milhões de pessoas, estuprando mulheres em massa e incendiando cidades inteiras. A Índia, incapaz de suportar as consequências, interveio e derrotou o exército paquistanês em 13 dias. 93 mil soldados se renderam e marcharam em um desfile humilhante, diante das câmeras do mundo todo. Foi a derrota mais vergonhosa da história do Paquistão. O país perdeu mais da metade de seu território e população, e o orgulho do exército foi pisoteado. A partir daquele dia, os militares juraram nunca mais permitir tal humilhação, e por isso, ainda controlam todo o poder no país, recusando-se a entregá-lo aos civis.
Em 2 de maio de 2011, forças especiais americanas invadiram uma mansão em uma cidade paquistanesa e abateram o terrorista mais procurado do mundo, Osama Bin Laden. Ele não estava escondido em uma caverna nas montanhas da fronteira com o Afeganistão, como todos pensavam, mas sim em uma mansão de 3 andares a 100 quilômetros da capital, literalmente a 5 minutos a pé da principal academia militar do Paquistão. O mundo inteiro imediatamente se perguntou: como o maior inimigo dos Estados Unidos poderia viver por anos em uma mansão cercada por altos muros, ao lado de uma base militar em um país que recebe bilhões de dólares em financiamento antiterrorista? O Paquistão jurou desconhecer a presença de Bin Laden, mas ninguém acreditou em uma palavra sequer, pois os serviços de inteligência paquistaneses vinham cultivando e apoiando terroristas em toda a região há décadas. Essa revelação destruiu completamente a credibilidade do Paquistão e provou ao mundo que o país estava jogando um jogo duplo, auxiliando terroristas pelas costas de seus aliados. O próprio Paquistão criou o movimento Talibã no início da década de 1990 para controlar o vizinho Afeganistão e manter um governo fantoche submisso. Os serviços de inteligência treinaram os militantes, forneceram-lhes dinheiro e armas e abriram escolas religiosas onde as crianças aprendiam jihad em vez de matemática, tudo financiado pela ajuda americana. Mas então, o Talibã perdeu completamente o controle, criou uma versão paquistanesa do movimento e começou a explodir escolas, mercados, mesquitas e bases militares dentro do próprio Paquistão. Nos últimos 20 anos, terroristas mataram mais de 80 mil pessoas no país, incluindo milhares de crianças, mulheres e soldados, e o governo ainda não consegue detê-los. O mais absurdo é que o Paquistão está combatendo terroristas internamente, mas continua a abrigar e apoiar o Talibã afegão, porque precisa deles como instrumento de influência sobre seus vizinhos. A China investiu mais de 60 bilhões de dólares no Paquistão, construindo novos portos, estradas, ferrovias e usinas de energia em todo o país como parte do projeto Nova Rota da Seda. Para o Paquistão, um país empobrecido, isso pareceu um resgate e uma ajuda de um grande amigo. Mas, na realidade, a China atraiu o país para uma clássica armadilha da dívida sem escapatória. O Paquistão não consegue pagar seus empréstimos e agora está cedendo o controle de sua infraestrutura para a China. O maior porto marítimo do país já foi arrendado aos chineses por 40 anos. A dívida total com a China ultrapassou 30 bilhões de dólares e a economia entrou em colapso a tal ponto que o Paquistão sobrevive exclusivamente de empréstimos de fundos internacionais e contrai novos empréstimos para pagar dívidas antigas. A inflação disparou para 30%, mais da metade da população vive com menos de 3 dólares por dia, e a elite rica continua a desviar dinheiro e a transferir capital para paraísos fiscais. O Paquistão está entre os 10 países do mundo com maior risco de ficar sem água potável nos próximos 10 anos. E isso não é exagero, é um fato. As geleiras nas montanhas do norte estão derretendo mais rápido do que em qualquer outro lugar do planeta, devido ao aquecimento global, os rios estão secando a cada ano e a água subterrânea está sendo bombeada 10 vezes mais rápido do que pode ser reposta. Em 2022, inundações catastróficas alagaram 1/3 do país, deixando 33 milhões de pessoas desabrigadas, matando 1.500 e destruindo vilarejos inteiros. Apesar de produzir menos de 1% das emissões globais de dióxido de carbono, o Paquistão está sofrendo os efeitos das mudanças climáticas mais do que quase qualquer outro país do planeta. Cientistas preveem que, dentro de 20 anos, as maiores cidades do país ficarão completamente sem água potável, e a agricultura, que alimenta metade da população, simplesmente deixará de existir. No Paquistão, as mulheres representam metade dos 250 milhões de habitantes, mas são praticamente inexistentes na vida pública, invisíveis e marginalizadas. Apenas 22% das mulheres têm emprego formal, uma das taxas mais baixas do planeta. O restante permanece confinado em casa, sem poder sair sem a permissão de um homem. 11 crimes de honra ocorrem todos os dias no Paquistão, quando pais, irmãos ou maridos matam mulheres por supostamente desonrarem a família com o seu comportamento. Meninas são casadas em massa aos 13 ou 14 anos com homens mais velhos. A educação é considerada não apenas desnecessária, mas perigosa, porque uma mulher inteligente representa uma ameaça ao patriarcado.
Quando a estudante Malala Yousafzai se manifestou em defesa do direito das meninas à educação, o Talibã rastreou seu ônibus escolar e atirou em sua cabeça. Ela sobreviveu milagrosamente e recebeu um prêmio Nobel, mas ainda tem medo de retornar ao seu país. O Paquistão é um país de extremos geográficos absolutos, onde as montanhas mais altas do planeta se erguem ao lado de desertos escaldantes, onde geleiras coexistem com lugares onde as pessoas morrem de calor. No norte, 5 picos com mais de 8.000 metros de altitude se elevam, incluindo o segundo pico mais alto da Terra, onde as temperaturas de inverno caem para menos 60 graus Celsius e os ventos sopram a 200 km por hora. E no sul, vastos desertos se estendem, onde no verão, o termômetro chega a 54 graus Celsius à sombra, o asfalto derrete, pássaros caem mortos em pleno voo e centenas morrem de insolação. O rio Indo, com 3.000 quilômetros de extensão, atravessa o país de norte a sul, fornecendo vida para 90% de toda a agricultura, e sem o qual o Paquistão simplesmente não poderia existir como Estado. O problema é que a Índia está construindo cada vez mais barragens rio acima, e tecnicamente, poderia cortar o fluxo de água a qualquer momento, transformando o Paquistão em um deserto sem vida em questão de meses. 64% da população do Paquistão tem menos de 30 anos, e a maioria de seus 160 milhões de jovens não tem emprego, perspectivas ou esperança para o futuro. A cada ano, 2 milhões de novas pessoas entram no mercado de trabalho em busca de emprego, mas a economia cria vagas para apenas 500 mil. O restante fica sem um tostão e sem rumo. Os jovens veem a corrupção generalizada da elite, os intermináveis golpes militares, o fanatismo religioso e a pobreza ao seu redor, e começam a exigir mudanças radicais por meio de protestos de rua e redes sociais. O principal problema é que em 25 anos, a população do Paquistão chegará a 400 milhões, e a maioria deles será jovem, instruída, revoltada e exigindo justiça agora. Se o Estado não fornecer a esse gigantesco exército jovem empregos, educação, direitos e um futuro digno, a explosão demográfica inevitavelmente se transformará em uma convulsão social e revolução. O Paquistão vive simultaneamente duas eras distintas. É uma das maiores fábricas têxteis do mundo e um polo em rápido crescimento para a indústria global de TI. O país produz roupas para todas as principais marcas do mundo, desde as mais acessíveis até as de luxo, com exportações têxteis que geram 16 bilhões de dólares anualmente e milhões de pessoas trabalhando em máquinas de costura. Contudo, o Paquistão está entre os 10 países com maior número de freelancers no mundo, com programadores locais trabalhando remotamente para grandes empresas americanas e europeias, recebendo salários superiores aos de ministros do governo. O país tem mais de 125 milhões de usuários ativos de internet, e jovens estão criando startups de tecnologia e empresas de TI em massa, apesar do caos econômico e da instabilidade política que os cercam. Esse forte contraste entre a Idade Média e o futuro digital ressalta a seguinte questão: o Paquistão possui um enorme potencial de desenvolvimento, mas um sistema corrupto o sufoca e impede seu florescimento. O pior cenário para todo o planeta não é sequer uma guerra nuclear em grande escala entre o Paquistão e a Índia, mas sim a perda do controle sobre o arsenal nuclear paquistanês. Se grupos islâmicos radicais derrubarem o governo e tomarem o poder, ou simplesmente roubarem uma única ogiva do arsenal, as consequências para a humanidade seriam absolutamente catastróficas. O Paquistão armazena suas armas nucleares em dezenas de bunkers subterrâneos ultra-secretos espalhados por todo o país, mas apenas os oficiais militares de mais alta patente conhecem a localização exata dessas instalações. Os Estados Unidos monitoram constantemente o arsenal nuclear paquistanês por meio de satélites e agentes. Os americanos ofereceram assistência para fortalecer suas defesas diversas vezes, mas o Paquistão sempre recusou, temendo espionagem e sabotagem. Em um país com tanta corrupção desenfreada, onde os militares vendem segredos, onde terroristas explodem bases, onde a instabilidade é a norma, as armas nucleares estão se tornando uma bomba relógio para o mundo inteiro. O Paquistão encontra-se atualmente numa encruzilhada histórica entre dois futuros radicalmente diferentes. Ou o país empreenderá reformas profundas e aproveitará o potencial de sua população jovem,
ou mergulhará no caos, na violência e na desintegração. Para sobreviver e se desenvolver, o Paquistão precisa urgentemente reformar suas forças armadas e afastá-las da política convencional, combater a corrupção sistêmica em todos os níveis e proporcionar à sua população educação de qualidade, empregos dignos e direitos humanos básicos. O problema é que a elite corrupta se recusa categoricamente a mudar o sistema que a enriquece, os militares se recusam a entregar o poder aos civis e os radicais religiosos bloqueiam quaisquer reformas e a modernização da sociedade. Enquanto isso, o país possui todos os recursos necessários para o sucesso: um poderoso exército profissional, armas nucleares, uma enorme população jovem e uma localização estratégica entre a Índia, a China, o Irã e rotas marítimas vitais. Se o Paquistão fizer a escolha certa e implementar reformas nos próximos anos, poderá se tornar uma das principais potências regionais da Ásia. No entanto, se perder esta oportunidade, se tornará uma fonte de ameaça e instabilidade para o mundo inteiro. O Paquistão é uma enciclopédia viva de paradoxos do século XXI. Uma superpotência nuclear que não consegue fornecer água potável à sua população. Uma república islâmica que cria e apoia terroristas e um aliado oficial dos Estados Unidos que negocia secretamente com a China. 250 milhões de pessoas acordam todos os dias em um país que se equilibra constantemente na corda bamba entre a modernização digital e o medievalismo religioso, entre o desenvolvimento econômico e o colapso financeiro total. Os próximos 10 anos serão decisivos e determinarão o destino final do Paquistão. Ou o Estado encontrará um caminho para a estabilidade política e o crescimento econômico, ou se tornará um novo epicentro de conflitos internacionais, guerras e desastres humanitários. O mundo inteiro simplesmente não pode ignorar o que está acontecendo no Paquistão, porque os eventos lá afetam diretamente a segurança global, a economia, os fluxos migratórios e o equilíbrio geopolítico de todo o planeta. Um arsenal nuclear em um estado instável, o terrorismo internacional, a crise climática e a explosão demográfica não são mais problemas locais de um país distante. São desafios existenciais e ameaças à sobrevivência de toda a humanidade. Se você achou isso interessante, inscreva-se para ficar por dentro dos novos episódios. Vamos direto ao ponto.